Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês algumas questões sobre o campo de observações do auto de infração. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um auto de infração de trânsito, mas lá no auto de infração, normalmente no final, você tem um espaço ali chamado de campo de observações, em que são incluídas algumas informações adicionais em relação à infração em si e a conduta que foi observada pelo agente da autoridade de trânsito. Considerando o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, como vem sendo chamada, a resolução número 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que apesar de ser de 2022, entrou em vigor somente agora no início de janeiro de 2023. Nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nós temos algumas questões aí que envolvem o campo de observações do auto de infração que merece nosso comentário para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito. O primeiro ponto é que nos primeiros manuais, nos primeiros volumes, lá atrás, há mais de 10 anos, ainda em 2010, quando saiu lá a resolução número 371 de 2010 do CONTRAN, que publicava ali o volume 1 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que eram as infrações municipais. Em 2015 saiu o volume 2, que era a resolução 561, que eram as infrações de competência estadual. Nas fichas hoje é ficha de fiscalização, mas na época era ficha de enquadramento. Em algumas infrações, na parte do campo de observação da ficha, vinha trazendo a seguinte expressão: obrigatório descrever a conduta que foi praticada, obrigatório descrever tal informação. E esse obrigatório revestia ali o auto de infração ou trazia para o agente da autoridade de trânsito a necessidade de incluir aquela informação, sob pena de até se discutir um eventual vício formal no auto de infração pela falta da informação. Conforme os manuais foram sendo atualizados, e principalmente no novo manual, as informações no auto de infração, elas podem ser incluídas, tá certo? Sempre que for necessário para você complementar ali aquela conduta, né? Para você complementar uma informação em relação à infração que foi praticada. Em alguns casos específicos é que as fichas trazem essa obrigatoriedade de se incluir essa informação complementar. Para algumas infrações, incluir no campo de observação a informação complementar é um requisito de validade indispensável para o auto de infração. Por exemplo, vou trazer 3 exemplos para você. Infração do artigo 169 do CTB, artigo 169. Está lá, dirigir sem os cuidados, sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Ora, que cuidados são esses? Então, no campo de observações, o agente precisa especificar, tá certo? Quais são ali as informações, quais são os cuidados, na verdade, que deixaram de ser observados por parte do condutor e que acarretaram ali no cometimento daquela infração. E se o agente não tiver colocado? Bom, se o agente não tiver colocado, esse auto de infração ele é nulo, ele não existe. Outro exemplo, infração do artigo 230, inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, ou ele com equipamento obrigatório ausente, enfim. Quando o agente diz que não tem um equipamento obrigatório naquele veículo, no campo de observações ele precisa dizer que equipamento obrigatório é esse, senão fica uma infração completamente genérica e esse auto de infração ele precisa ser arquivado, tá certo? Terceira situação, terceiro exemplo, infração do artigo 195 do CTB, desobedecer a ordem do agente. Que ordem? É uma informação que também precisa constar no campo de observações do auto de infração, sob pena de um vício formal, já que falta aquela informação complementar para você dar validade, dar concretude ao ato produzido. Em outras circunstâncias, não é necessário colocar a informação ali no campo de observações do auto de infração. Avançar o sinal vermelho do semáforo, infração do artigo 208. O próprio tipo infracional, ele explica a conduta, né? Ou seja, o condutor avançou o sinal vermelho do semáforo sem necessidade de informação complementar. Ainda assim, o agente poderia colocar? Pode, depender da circunstância, depender da infração, mesmo que não seja obrigatório, o agente pode trazer informações complementares no campo de observações do auto de infração para você dar solidez ali ao ato administrativo que foi produzido. Agora, um ponto merece um comentário, né? Lá no parágrafo 3º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a seguinte informação, olha, que a infração em si, ela é constatada em flagrante, ou seja, como regra, tem que abordar para que um agente da autoridade de trânsito lavre um auto de infração. Mas é claro que existem várias infrações que a própria lei permite que elas sejam constatadas sem a necessidade de abordagem. Tem até vídeos aqui no canal que a gente fala um pouco mais sobre isso de maneira bem específica, tá certo? Então veja, se naquela infração não houve abordagem,
né, por algum motivo, a lei permite que a infração seja constatada pelo agente sem necessariamente ter que abordar o veículo. Mas o parágrafo 3º do artigo 280 do CTB estabelece que, nesse caso, o agente tem que justificar no auto de infração, lá no campo de observações, por que não abordou aquele veículo. Eu já peguei auto de infração que o agente diz assim, olha, não foi possível a abordagem devido ao alto fluxo do veículo. Justificou porque ele não abordou aquele veículo. Já peguei auto de infração que o agente dizia o seguinte, olha, não foi possível a abordagem porque a viatura se deslocava para uma ocorrência. Aí no caminho constatou uma infração, autuou, tá certo? Só que o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz que nas infrações sem abordagens é dispensada a justificativa no campo de observações do auto de infração do porquê da não abordagem. Né? Eu confesso que por mais que eu me esforce, eu não consigo entender como é que a resolução 985, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, traz uma disposição diversa, contrária àquilo que está previsto na Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos uma resolução trazendo uma condição que é contrária àquilo que está previsto na lei. É um ponto de discussão curioso, merece aí nossa atenção e um comentário nesse nosso tema de hoje, nesse tema do vídeo de hoje, que é as questões sobre o campo de observações do auto de infração. E você? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Tem alguma situação envolvendo esse tema? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito, a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.